Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos ler a Lei número 5.868, que cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Eu baixei essa lei em 19 de fevereiro de 2024 no site do Planalto. Lei número 5.868, de 12 de dezembro de 1972. Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural e dá outras providências. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É instituído o Sistema Nacional de Cadastro Rural, que compreenderá: inciso 1, cadastro de imóveis rurais; 2, cadastro de proprietários e detentores de imóveis rurais; 3, cadastro de arrendatários e parceiros rurais; 4, cadastro de terras públicas; 5, cadastro nacional de florestas públicas. Parágrafo 1º. As revisões gerais de cadastros de imóveis a que se refere o parágrafo 4º do artigo 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, serão realizadas em todo o país nos prazos fixados em ato do Poder Executivo para fins de recadastramento e de aprimoramento do Sistema de Tributação da Terra, STT, e do Sistema Nacional de Cadastro Rural, SNCR. Parágrafo 2º. Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, CNIR, que terá base comum de informações gerenciada conjuntamente pelo INCRA e pela Secretaria da Receita Federal, produzida e compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro. Parágrafo 3º. A base comum do CNR adotará código único a ser estabelecido em ato conjunto do INCRA e da Secretaria da Receita Federal para os imóveis rurais cadastrados, de forma a permitir sua identificação e o compartilhamento das informações entre as instituições participantes. Parágrafo 4º. Integrarão o CNR as bases próprias de informações produzidas e gerenciadas pelas instituições participantes, constituídas por dados específicos de seus interesses, que poderão por elas ser compartilhados, respeitadas as normas regulamentadoras de cada entidade. Parágrafo 2º. Ficam obrigadas a prestar declaração de cadastro nos prazos e para os fins a que se refere o artigo anterior todos os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis rurais que sejam ou possam ser destinados à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial, como definido no item 1 do artigo 4º do Estatuto da Terra. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto nesse artigo sujeitará o contribuinte ao lançamento ex officio dos tributos e contribuições devidas, aplicando-se as alíquotas máximas para seu cálculo, além de multas e demais combinações legais. Parágrafo 2º. Não incidirão multa e correção monetária sobre os débitos relativos a imóveis rurais cadastrados ou não, até 25 módulos, desde que o pagamento do principal se efetue no prazo de 180 dias a partir da vigência desta lei. Parágrafo 3º. Ficam também obrigados todos os proprietários, os titulares de domínio útil ou os possuidores a qualquer título a atualizar a declaração de cadastro sempre que houver alteração dos imóveis rurais em relação à área ou à titularidade, bem como os casos de preservação, conservação e proteção de recursos naturais. Parágrafo 3º. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, fornecerá o certificado de cadastro de imóveis rurais e o de arrendatários e parceiros rurais, na forma prevista desta lei.
Parágrafo único. Os documentos expedidos pelo INCRA para fins cadastrais não fazem prova de propriedade ou de direitos a ela relativos. Artigo 4º. Pelo certificado de cadastro que resultar de alteração requerida pelo contribuinte, emissão de segundas vias do certificado, certidão de documentos cadastrais ou quaisquer outros relativos à situação fiscal do contribuinte, o INCRA cobrará uma remuneração pelo regime de preços públicos, segundo tabela anual aprovada pelo Ministro da Agricultura. Artigo 5º. São isentas do imposto sobre a propriedade territorial rural. Inciso 1. As áreas de preservação permanente onde existam florestas formadas ou em formação. 2. As áreas reflorestadas com essências nativas. Parágrafo único. O INCRA, ouvido o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, em instrução especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, baixará as normas disciplinadoras da aplicação do disposto neste artigo. Artigo 6º. Execução suspensa. Artigo 7º. O imposto sobre a propriedade territorial rural não incidirá sobre as glebas rurais de área não excedente a 25 hectares, quando as cultive só ou com sua família o proprietário que não possua outro imóvel. Parágrafo 6º do artigo 21 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para gozar da imunidade prevista nesse artigo, o proprietário, ao receber o certificado de cadastro, declarará perante o INCRA que preenche os requisitos indispensáveis à sua concessão. Parágrafo 2º. Verificada a qualquer tempo a falsidade de declaração, o proprietário ficará sujeito às cominações do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Artigo 8º. Para fins de transmissão a qualquer título, na forma do artigo 65 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou a fração mínima de parcelamento fixada no parágrafo 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área. Parágrafo 1º. A fração mínima de parcelamento será: a linha A. O módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas para os municípios das capitais dos estados. B. O módulo correspondente às culturas permanentes para os demais municípios situados nas zonas típicas A, B e C. C. Módulo correspondente à pecuária para os demais municípios situados na zona típica D. Parágrafo 2º. Em instrução especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, o INCRA poderá estender a outros municípios, no todo ou em parte, cujas condições demográficas e socioeconômicas o aconselhem, a fração mínima de parcelamento prevista para as capitais dos estados. Parágrafo 3º. São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que infringam o disposto nesse artigo, não podendo serviços notariais lavrar escrituras dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos registros de imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal de seus titulares ou prepostos. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo não se aplica. Inciso 1. Aos casos em que a alienação da área destine-se comprovadamente à sua anexação ao prédio rústico confrontante, desde que o imóvel do qual se desmembre permaneça com a área igual ou superior à fração mínima do parcelamento. Inciso 2. A emissão de concessão de direito real de uso ou título de domínio em programas de regularização fundiária de interesse social em áreas rurais, incluindo-se as situadas na Amazônia Legal,
Inciso 3, aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultor familiar, nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, ou 4, ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do município. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo aplica-se também às transações celebradas até esta data e ainda não registradas em cartório, desde que se enquadrem nas condições e requisitos ora estabelecidos. Artigo 9º. O valor mínimo do imposto a que se refere o artigo 50 e parágrafos 1 a 4 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, será de 1/30 do maior salário mínimo vigente no país em 1 de janeiro do exercício fiscal correspondente. Artigo 10. Os coeficientes de progressividade e regressividade de que tratam os parágrafos do artigo 50 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, não serão aplicados às áreas do imóvel que, comprovadamente, sejam utilizados em exploração mineral, ou que forem destinados a programas e projetos de colonização particular, desde que satisfeitas as exigências e requisitos regulamentares. Artigo 11. O Poder Executivo, no prazo de 30 dias, regulamentará a aplicação desta lei. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os parágrafos 1 e 2 do artigo 5º e os artigos 7, 11, 14 e 15 e seus parágrafos do Decreto-Lei nº 57, de 18 de novembro de 1966, o parágrafo 4 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1146, de 31 de dezembro de 1970, e o artigo 39 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Brasília, 12 de dezembro de 1972, Emílio Médici. Terminamos a leitura de hoje. Hoje foi uma leitura bem rápida. E peço que você indique esse canal para todo mundo que você conhece que vai fazer concurso público. Bons estudos e até o próximo vídeo.